Amados irmãos e irmãs, celebramos o 14º domingo do tempo comum, especialmente este evangelho da predileção dos 72 discípulos, o chamado de nosso Senhor, e daqui irá derivar os 12 apóstolos. O sentido da liturgia que nos fará caminhar para uma comunhão mais perfeita a partir do anúncio do Santo Evangelho, que nos direciona para certo sentido a conversão. Então envolve a origem da igreja, do cristianismo, o chamado dos 12, o caminhar de Nosso Senhor e sua finalidade, depois o sentido do ministério sacerdotal, com quais virtudes devem ser imbuídos os ministros que oferecem o santo sacrifício em virtude de Nosso Senhor Jesus Cristo. Observamos que Nosso Senhor, Ele confere poder à igreja, Ele dá poder à sua igreja. Quando os discípulos ficaram, de certa forma, tocados por uma soberba de realizarem alguma coisa em nome de Jesus, Jesus os exorta para que eles não ficassem soberbos por isso, orgulhosos, porque na verdade o poder quem deu foi Ele. Ele disse: eu vi Satanás descer como um relâmpago do céu. Ou seja, Nosso Senhor remete a um certo tempo histórico que não está dentro da história humana, está na meta-história. Ninguém viu a criação dos anjos, viu? Deus criar os seres invisíveis, e em Gênesis, o princípio era a terra informe. Tudo começa a partir da criação humana. Então Nosso Senhor diz: olha, eu estava lá no princípio e vi o demônio ser lançado do céu. Então, quando vocês verem estes sinais, não fiquem soberbos nem envaidecidos, né? De fato, Cristo, Ele deu poder à igreja. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Também os nossos nomes estão escritos no inferno. O demônio tem uma cadeirinha lá com seu nome, ele está só tirando a poeirinha. Vai depender das nossas obras, de ocuparmos o lugar no céu ou no inferno, né? Então, amados irmãos e irmãs, essa exortação é próprio do Filho de Deus, que criou os céus e terra junto com o Pai do céu. Mas Nosso Senhor quer deixar um sinal vivo, que é um sinal sacramental da sua presença na terra, que é um sinal visível de salvação, que é a sua igreja. Porque Nosso Senhor quer deixar a sua presença para que todos os filhos possam se unir neste vínculo espiritual que não se nasce,
Nenhum católico nasce católico, cristão. Nós podemos ter nascido em um berço católico, mas a manta que nos envolveu não deixou a gente católico. Um casal lá novo, né, da igreja, teve o seu bebê, aí enrolou o menino no manto e disse: pronto, agora meu filho é católico, nasceu numa casa de católicos. A gente aprendeu que quando as crianças nascem, elas são como? Não entendi. Não, pagãs. Quando a criança nasce no berço católico, ela nasce pagão. Ponto. E acabou. Ele vai ficar católico, cristão, quando ele for batizado. Por isso, o gravíssimo dever de imediatamente batizar as crianças. Então, depois desse dever cumprido, a criança agora sim, ela nasceu para Deus. Ela é uma criatura de Deus, mas esta criatura ela só vai ser realmente filho quando ele for batizado, essa criatura for batizada no Filho. E aí no Filho nós nos tornamos o quê? 3 coisas: filhos de Deus, membros da igreja, e a mancha do pecado original é apagada. Já São Paulo, na segunda leitura, ele faz esta passagem de maneira muito sutil. Imaginemos que São Paulo ele é de filiação judaica e grega, seus pais, sua mãe era judia, seu pai era grego, e ele foi educado por Gamaliel, que era rabino, grande rabino. Então Paulo ele diz o seguinte: quanto a mim, eu me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, é porque não é tão simples a gente ouvir e achar que já está feito, né, a coisa. Porque parece que a gente lê a Bíblia como se fosse uma novela mexicana, né? Marimar, Maria do Bairro, Maria Mercedes, essas novelas mexicanas que todo mundo lá já acorda maquiado, né? Todo mundo na novela mexicana já acorda, todo mundo arrumado já. E o dia começou, né? Essa é uma novela mexicana e muito dramático, né? Não, São Paulo, ele é judeu e romano. E ele se tornou e nos ensina que judeu nasce, para ser judeu tem que ser de família judia. Então, se você quer ser do judaísmo, você não pode. Você tem que encontrar na sua árvore genealógica um tio, um parente, um vô que tem a sua descendência de judeu. Aí você pode dizer: pronto, agora sou judeu porque eu encontrei a minha genealogia. Por isso que São Lucas está lá, a genealogia de Cristo, né, bem disposta. Era uma forma de escrever. Muito bem. Então Paulo ele vai adiante. Ele reconhece-se então cristão depois de sua conversão. Ele vai para a Arábia, depois de conhecer Jesus pela graça, passa 3 anos em silêncio. Depois é que ele volta para Jerusalém, passa 15 dias com Simão Pedro, depois mais um tempinho com Tiago Maior, que vai ser o primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago,
E Pedro vai morrer em Roma, e lá será a sede então da igreja, porque ele foi sepultado no Monte Vaticano, e hoje no Vaticano aquele altar é construído em cima do túmulo de São Pedro. Aqui está Pedro, e ali em cima está o altar, e aonde o Santo Padre, o Papa Leão, ele reza as missas. Então Paulo passou por todo esse processo de conversão, para assim dizer: eu estou crucificado com Cristo. Então depois, tanto faz, circuncisos, incircuncisos, nada, aí ele vai dizer, algo que tinha muito valor para os judeus, nada disso tem valor. Então ele está pregando um negócio e o povo está, como é a história? Paulo está ficando doido. O homem não é judeu, ele não tem nacionalidade também romana, como é que ele está dizendo um negócio desse? Como a gente diz na nossa vida de cristãos, né? Isso não me pertence mais. Não. Casou, já era, acabou-se a vida de solteiro. E enquanto vida de solteiro deveria ter virtudes, né? Deveria ter virtudes e santidade. Aí depois ele diz: o que conta é a criação nova. E agora vocês vão entender aonde o padre quer chegar. Esta criação nova é o que Cristo quis fazer e fez ao escolher dos 72 discípulos, ele escolheu 12. Os 12 apóstolos é a nova criação, o novo povo de Deus, que antes era representado pelas 12 tribos de Israel, descendentes da predileção de Isaque, que abençoou seu filho Jacó. E a gente já meditou isto na liturgia de sábado, para quem foi à missa na comunidade. Pois bem, então nasceu a nova criação. O novo povo de Deus são os 12 apóstolos. O início da igreja, ou o que a gente chama de a igreja primitiva, igreja nascente. Na igreja nascente, amados, então está a fonte da nossa fé. Então agora vamos trazer para nós, hoje, então tudo só fará sentido se eu também fizer parte do novo povo de Deus. E a raiz mais profunda deste novo povo de Deus é a Igreja Católica, sim ou não? Sim, meus irmãos, somos nós. E ele instituiu ministérios. Então, hoje é dia de nós reconhecermos a nossa pertença a uma família que é sobrenatural, que é a igreja. E esta raiz e essa pertença à igreja há uma familiaridade de tal modo que eu reconheço o Santo Padre como o nosso sumo pontífice, ou seja, o maior de todos, que nos liga. Pontífice vem de ponte, né? Nos liga àquela origem que é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E do sumo pontífice deriva os bispos. Então, não tem como eu ter uma familiaridade na Igreja Católica se eu não tiver uma proximidade com o meu bispo. De modo que, se tiverem 2 bispos em um encontro, está lá o padre vai respeitar os 2 bispos, porque são
é o príncipe da igreja, né? É aquele que foi eleito para governar uma diocese. Então, mas devo extrema obediência ao meu bispo, que é o bispo da diocese de Campina Grande. Da fronteira para lá já é outro bispo, não. A mesma igreja católica, mas é uma família que está se organizando. E como toda família tem seu problema, basta os problemas da minha casa. Tá bom demais, né, compadre? Né, comadre? Você não vai levar os problemas do seu compadre para sua casa, vai? E nem ele quer os seus. Resolva os seus e ele resolve o dele, ponto, e acabou. E essa é a nossa grande família católica. E Deus deu poder aos senhores bispos para tais incumbências, principalmente a orientação da Sagrada Liturgia e da catequese. É papel dos bispos. E os fiéis, de modo direto, então se relacionam com o padre, que foi colocado naquela pequena porção do povo de Deus, que é a sua paroquia. Oikia quer dizer casa, para, ao lado. Então, a casa do lado da minha casa é uma casa de hóspedes, em que eu acolho os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? Todos os batizados, porque na terra nós estamos de passagem. Eu não vou, a minha vida não é aqui, aqui é um comecinho. Isso é fé católica. Então eu acho que talvez não é, eu preciso lembrar que a gente não vive para estar vivendo, né? A gente vive para morrer bem. Um católico, cristão, ele não vive para ter a sua vida aqui. Ele vive para morrer. E para morrer bem, ele tem que ter caridade, ele tem que ter esperança, ele tem que ter fé, ele tem que mover suas forças espirituais, que é a inteligência e a vontade, para fazer a vontade de Deus. Ele tem que ter prudência, fortaleza, temperança, justiça, que são as 4 virtudes cardeais. Então, o católico cristão, ele está na casa ao lado, na paroquia, para se equipar, para subir para o céu, para ir para a eternidade. Do mesmo modo que os pais não devem educar os filhos para eles serem felizes. Os pais devem educar os filhos, devem equipá-los para eles superar todas as dificuldades da vida. O padre, quando batiza, ele faz uma oração exorcística e ele faz uma oração assim, que pede para que a criança tenha o poder divino, porque ele passará por muitas tentações e provações nesta vida. Então, um pai e uma mãe, para que a criança ela cresça com boa maturidade e não seja um bebezão, precisa ser criado, educado para passar pelas dificuldades. Então eu vou equipar o meu filho com verdade, com coragem, com decisão. Pois bem, então aqui nós estamos então recordando o que é ser um novo povo de Deus, que é uma criação nova, que é a igreja que Cristo deixou. Então, amados irmãos e irmãs, na igreja nós vamos receber os alimentos, que é o próprio Cristo, os 2 alimentos frequentes, que é a confissão e a comunhão. Então, precisa a gente recordar que a casa tem regra, que a mãe, ela determina 5 mandamentos, que são os da igreja:
Primeiro mandamento: participar da missa inteira. Segundo mandamento: confessar-se ao menos uma vez no ano. Terceiro mandamento: comungar ao menos uma vez no ano. Quarto mandamento: praticar o jejum e a abstinência de carne na sexta-feira. E o quinto mandamento: devolver o dízimo. Então a regra da casa da mãe são essas 5 regras, e a gente, quando estiver dentro de casa, temos que cumprir o dever. Sim ou não? O filho de 50 anos está dentro de casa dos pais, tem hora para chegar e hora para sair. Se quiser ter sua própria regra, porta da frente, serventia da casa. Sim ou não? Vá para sua casa e crie sua regra. Então, falando em igreja, são esses os mandamentos que nós temos. Só que quando uma mãe diz assim: meu filho, bota um cachecol nesse pescoço para não ficar com resfriado quando for viajar, aí a mãe está dizendo o mínimo que você deve fazer. Então, o mínimo que os católicos ouvem a mamãe dizer, os católicos não fazem, porque nem vem à missa todo domingo, peca contra o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e dias santos, confessa-se uma vez na vida, quando faz a primeira Eucaristia, quando crisma e quando vai casar, e jejum, o churrasquinho da esquina que se cuide na sexta-feira, que a hashtag sextou, né? Certamente não vai ter churrasco de tilápia, não vai, nem queijo, não vai. Então, vivem diferente os católicos, sim ou não? Então vamos acabar com essa história, bora? De achar que é desmantelado na vida e que você nasceu católico. Vamos deixar isso para trás? Bora? Vamos ser católicos de verdade? Porque o cara parece que... Qual é a sua religião? Católico. É assim, Zé Miguel? Católico, né? Não, meu filho, mas para ser católico, aí você vai ouvir depois essa homilia e enviar para quem você quiser, vai estar lá no nosso canal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,